Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro, nossa segunda-feira tão esperada. Para você que é novo aí no meu canal, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? Já deixa um joinha. Aqui no meu canal, toda segunda-feira, nós vamos ter uma pequena mensagem de reflexão para que nossa semana seja ainda mais abençoada. E essa semana eu quero falar um pouquinho com vocês sobre conformar-se. E para isso, vamos lá começar o nosso texto básico que está em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 5. A palavra do Senhor diz: Então Adonias, filho de Agite, levantou-se dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Eu vou ler apenas esse versículo e vou resumir um pouquinho a história para vocês. Aqui está contando que o rei Davi, ele já estava praticamente no seu leito de morte, já estava bastante avançado em idade, e o seu filho Adonias, ele, na época, por lei, ele seria o sucessor do seu pai no trono, né, para reinar no lugar de Davi. Porém, Davi tinha prometido o seu trono para o seu filho Salomão. E Adonias não aceitou isso muito bem, né? Ele se achava no direito de ser o rei após o seu pai. Então, com a promessa que Davi tinha, que ele ia colocar para sucessor dele no trono, era Salomão. Então, essa promessa já tinha sido feita para Betseba, que era a mãe de Salomão, e também para Deus. E Adonias, queridos, ele não se conformava com isso. Então, quando ele soube que o pai já estava bastante mal, já não estava bem, ele se levantou e decidiu se intitular o novo rei. Tanto que ali, se vocês forem ler esse versículo, diz que ele preparou os cavalos e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Ou seja, 50 homens para apoiar a decisão que ele tinha tomado sem a bênção de Deus e a bênção do pai dele. Então, a história vai contar que ele fez tudo isso, e quando eles estavam ali comendo, a história, né, chegou aos ouvidos do rei Davi. Tem toda uma história por trás que eu aconselho vocês lerem, é muito bom vocês lerem para vocês saberem mais ou menos do que eu estou falando. Eu aqui apenas estou dando um breve relato, né, do que realmente é. Vocês precisam ler. 1 Reis, já começa lá do capítulo 1 para vocês entenderem um pouquinho. Isso que eu estou fazendo para vocês é apenas um resuminho. Então, quando o rei Davi ficou sabendo, ele logo tratou de chamar todo lá a comitiva, não sei como que fala isso, né? E foi e ungiu o Salomão, o novo rei. Então, quando ainda Adonias estava com a turma dele lá comemorando um falso reinado, chega a notícia de que o Salomão, ele já estava sentado no trono do rei, ou seja, ele já era rei, ele já tinha sido ungido. Então, quando Adonias soube disso, ele teve medo. Se você for ler mais adiante nos versículos, você vai ver que quando Adonias soube que Salomão já estava sentado no trono, ele já era considerado rei, ele sentiu medo. Por quê? Porque ele sabia que o que ele tinha feito era errado. E interessante que Adonias, ele se intitulou rei, mas ele nunca pôde sentar naquela cadeira, naquele trono, né, de rei, na verdade. Então, eu quando li isso, eu comecei a confrontar as coisas, né, eu falei, olha só, Salomão foi ungido, já foi diretamente para onde? Para o trono. E Adonias quis, né, se intitular rei, e nem mesmo no trono ele pôde sentar. Ele foi para a rua fazer uma festa que não existia, né? Então, que triste isso, né, queridos? É muito triste quando você não se conforma com aquilo que tem para sua vida. Adonias não se conformou que ele mesmo, que pela lei, digamos, né, seria ele o herdeiro, mas que não foi passado essa herança para ele por uma promessa que o seu pai fez para Deus. Então, teria que se cumprir na vida do seu irmão Salomão. Então, por ele não se conformar, ele sofreu algumas consequências, que mais adiante, ainda assim, né, voltando, quando ele soube, né, que Salomão já estava ali ungido rei, então ele foi e pediu perdão para o seu irmão. Mas lá no fundo,
aquele perdão não foi genuíno, foi apenas da boca para fora, para que ele não morresse naquele momento. E Salomão perdoou, mandou que ele fosse embora. Então, as consequências, quais foram? Quais são as consequências que nós trazemos para as nossas vidas quando nós não nos conformamos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos e com aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Adonias, ele já deixou claro no decorrer da história dele que ele não tinha um coração de servo, ele não tinha um coração humilde. Porque se ele tivesse humildade, ele tinha aceitado. Não, eu não vou ser o rei, não vai ser o rei. Vai ser o meu irmão, glória a Deus pela vida do meu irmão. Eu vou ajudá-lo, eu quero estar do lado dele, né? Eu quero poder apoiá-lo. Não, ele encheu o coração dele de vaidade, de orgulho e de ciúmes. Lá na frente, Adonias acaba morto, né? Por quê? Porque por ele não se conformar com aquela situação, lá na frente ele buscou uma maneira de ferir Salomão. E é onde Salomão mandou matá-lo. Então, queridos, o que nós aprendemos com esse pequeno trecho que eu deixei aqui para vocês? Que quando nós estamos andando sobre uma palavra, quando nós estamos conforme aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós podemos sim sofrer algumas decepções, né? Não é, vamos assim, não seria como nós gostaríamos, mas Deus sabe, porque Deus conhece o futuro, Ele prevê a nossa vida, Ele nos criou, Ele sabe tudo que vai passar comigo e com você. Então ele já conhecia o coração de Adonias, ele sabia que ele não ia ser um bom rei, que ele ia maltratar, né, o reinado que ia estar sobre as ordens dele. Então por isso que ele não pôde reinar. Então Deus conhecia, mas ele poderia ter tido a humildade de se conformar e aceitar que ele poderia sim estar sempre do lado do irmão, ser um braço direito do irmão dele. Mas ele resolveu não fazer nada disso e lá na frente a consequência disso para ele veio a morte. Mas trazendo para nossas vidas, nem sempre a morte vai vir, né? Por consequência das nossas inconformidades, digamos assim. Mas sim que pode. Pode vir uma morte espiritual. Uma morte assim, sabe aquela pessoa que tá vivendo por viver, a pessoa que é amargada, né? Que é amargurada, que tá sempre assim, puxa, a vida para mim nada dá certo, olha só aquilo lá fez isso e eu não saio daqui. Isso é uma pessoa que não anda na conformidade daquilo que Deus tem para nós. Então, a pessoa quando ela não está conforme, né, não é conforme, digamos assim, não aceita, né? Não tem essa conformidade na sua vida, não aceita aquilo que Deus tem para ela. Né, quer ser de repente algo que não está, ou seria para você, mas se nesse momento não veio, é porque não é a tua hora, né? Para todas as coisas tem um momento. Há tempo para todas as coisas, já dizia o próprio Salomão, né, no livro de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Então, se o tempo de Adonias não foi aquele, poderia ter sido lá na frente. De repente, na mudança das atitudes dele. Então, quando não acontecem as coisas das nossas vidas, naquele momento que nós queremos, como nós queremos, é porque Deus tem traçado o nosso caminho, porque Deus conhece o nosso profundo, lá no nosso íntimo. Eu sempre costumo, né, dizer que a minha mãe, né, me gerou, ela me criou até uma certa idade, e ela me conhece, né? Ela conhece muito, né? Muitas coisas minhas. Só que eu cresci, eu mudei, eu me afastei da minha mãe, porque eu fui viver, né? Tive a minha vida, a minha família. Então hoje o meu marido me conhece talvez um pouco mais que a minha mãe, porque nós temos intimidade, ele convive dia a dia, ele já está convivendo comigo numa fase adulta, uma fase diferente do que eu vivi com a minha mãe. E além da minha mãe e do meu marido, que me conhecem um tanto da minha vida, como eu sou, ninguém me conhece mais do que Deus, porque Deus me criou. Então Deus conhece tudo, o meu pensamento, as palavras que vão sair da minha boca, mesmo antes de eu expressá-la, Deus já conhece.
Então Deus conhece todas as minhas debilidades, as minhas fragilidades. Tem muitas coisas que eu gostaria de ter, que eu gostaria de conquistar. Isso não estou falando materialmente, mas coisas pessoais e que eu não pude conquistá-las, que Deus não permitiu. Por muitos motivos que alguns eu desconheço, porque realmente foi algo de Deus, né? Eu sei que Deus não permitiu. O porquê? Não sei, queridos. Fiquei triste? Às vezes eu não posso falar para vocês que não, porque sim. Às vezes você fica um pouco triste porque você queria, né, algo e não aconteceu. Mas sabe, eu aprendi a descansar no Senhor, a confiar que os caminhos que Ele tem para mim são melhores do que eu tenho para mim mesma. Então, se Ele não me deu algo que eu tanto queria, é porque Ele sabe que eu não estava preparada para ter aquilo. E no momento certo Ele vai poder trazer essa bênção na minha vida, eu tenho certeza disso. E se não vier, Lilian, como que vai ser? Eu sigo confiando e crendo no meu Deus, porque Ele é tudo o que eu tenho. Eu sou uma serva fiel do meu Senhor. E então, até aqui eu cheguei porque Deus me cuidou e Deus me sustentou. Então, eu tenho que confiar que tudo que tem para preparado na minha vida, Deus já está aí cuidando de cada detalhe. Não é verdade? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Que nós possamos nos conformarmos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós recebemos de Deus. Eu não estou aqui falando que você não vai poder fazer mais nada da vida. Ai, eu tô aqui, não consigo um trabalho, não consigo, eu vou me conformar mesmo. Não é nessa conformidade que eu tô falando, né? Tudo que cabe a mim e a você fazer, nós temos que fazer, certo? Você tem que correr atrás mesmo do prejuízo, a gente tem que correr atrás das bênçãos, mas eu quero dizer para você que se aquilo que você tanto quer, você está lutando tanto para conseguir e de repente Deus não dá essa resposta, não afirma, não chega o momento, que você não desanime, mas que você aprenda a descansar no Senhor e se conformar com essa estação, com esse momento, né? Que na hora certa as coisas vão acontecer. Se você confiar, se você acreditar naquele que criou você e que conhece todas as tuas debilidades e todas as tuas fragilidades, mas também conhece todo o teu potencial que você tem aí dentro. Essa é a reflexão dessa semana. Conformar-se com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, que nós possamos fazer com o melhor, com amor e bem feito, para que a recompensa do alto venha para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por você que está aí me escutando nessa segunda-feira. Que essa semana seja uma semana de vitórias para nós, para você que está aí me escutando. Mais uma vez eu quero pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Eu espero que tenha sido bênção para vocês essa palavra e nos vemos segunda-feira que vem, assim querendo Deus. Beijo no coração de todos.